Falar sobre moeda e o sistema monetário nacional. As funções da moeda, elas são como meio de troca, medida de valor e reserva de valor. Como instrumento de troca, ela que serve para intermediar as chamadas trocas indiretas, né? Que é troca de dinheiro, mercadoria e dinheiro. E a medida de valor, porque ela dá a conotação do preço das coisas, por isso que é medida de valor. As coisas são mensuradas em moeda, por exemplo, R$ 2, R$ 5 e tal. E ela é também reserva de valor, ou seja, você pode guardar esse dinheiro dentro do cofre, dentro de casa, da gaveta, né, e depois usá-la. Só que quando você tem uma inflação muito alta, essa função ela acaba por perder sua função básica. A moeda é um instrumento ou objeto que é aceito pela coletividade para intermediar as transações econômicas, serve para pagamento de bens e serviços de fatores de produção. E ela tem curso forçado porque ela é obrigatória por lei. No histórico da moeda, antigamente, a moeda era usada, era moeda mercadoria, né? Onde existia o escambo, cada um trocava aquilo que tinha, de acordo com as suas necessidades. Depois a moeda passa a ser a moeda metálica, depois a moeda papel, depois o papel moeda, né? E nós tivemos durante um período o padrão ouro, né? Que a moeda teria que ter um lastro em ouro, então você só poderia emitir moeda se você tivesse o ouro correspondente. E a partir de 1920, com o fim do padrão ouro, ela passa a ter curso forçado, ou seja, ela passa a ser, o valor passa a ser determinado por lei. E a moeda é fiduciária porque ela vale pela confiança que se tem nela. As funções da moeda, ela pode então ser instrumento, meio de troca, denominação comum de valor e reserva de valor, como nós já vimos. E quais são os tipos de moeda hoje existentes? São as moedas metálicas, que são as de troco, papel moeda, que é moeda manual, e a moeda escritural, que são a partir dos depósitos de conta corrente nos bancos comerciais. A oferta de moeda também é chamada de meio de pagamento, né? É o suprimento de moeda para atender a necessidade da coletividade. Quem determina isso são as autoridades monetárias e também os bancos comerciais. A liquidez significa que ele é disponível e aceito por toda a coletividade. Meios de pagamento também são chamados de ativos monetários, que é a moeda manual, mas a moeda escritural. Quanto a coletividade tem de moeda física, metálica e papel com o público no cofre das empresas, mais o que está depositado na conta corrente que não está aplicado. Quase moedas já são os ativos de alta liquidez, não imediata, mas que rendem juros. E são títulos públicos, de poupança, depósito a prazo, alguns títulos privados. Então, eles são chamados de ativos não monetários porque eles rendem juros. Nós temos também o que vem a ser o dinheiro dos bancos. É o caixa dos bancos comerciais, são os encaixes, né? E as suas reservas, que é o depósito junto ao Banco Central. Existe também uma tendência de monetização ou desmonetização conforme a economia está se deslanchando. Então, por exemplo, nós temos criação de moeda quando há um aumento do volume de moeda e destruição de moeda quando há redução desses meios de pagamento. Então, se você passa, os juros são altos e você passa a investir para poder receber esses juros, você está tirando moeda de circulação, por isso que chama de destruição de moeda. A monetização é quando há um aumento do meio de pagamento, ou seja, a gente prefere mais trabalhar com dinheiro, então você está monetizando. Agora, quando você prefere fazer mais Pix ou fazer um cartão de crédito, você está desmonetizando, né? E há uma tendência de aumento das aplicações financeiras e ativos que rendem juros. Mas se você, por exemplo, usa mais dinheiro, né, em circulação, você está monetizando. A oferta de moeda pelo Banco Central, quem determina, né, ele é o órgão executor da política monetária, da regulamentação e da fiscalização de intermediação financeira. As funções do Banco Central, ele é o banco dos bancos, ele é o banco do governo, ele
controla os capitais estrangeiros, fiscaliza as instituições financeiras, controla as emissões de papel moeda, ele toma conta, né, dos depósitos compulsórios, do open market e da política de redesconto. Outras funções é regulamentar a moeda e o crédito, né, contingenciando, fixando taxas de juros, limites de prazos. E nós temos também, qual é o objetivo dele? Multiplicar a moeda escritural. Quem determina isso, qual é o aumento desse multiplicador, é o próprio Banco Central. Quando há necessidade de maior circulação de moedas, ele vai reduzir, né, a reserva, a taxa de reserva. Quando ele quer menos moeda em circulação, ele aumenta essa taxa de reserva. E quando é que isso vai acontecer? Quando houver o objetivo de diminuir a inflação ou diminuir ou aumentar o crescimento econômico, né? Então põe mais moeda em circulação para aumentar o crescimento, que aumenta mais o consumo. E quando a inflação, ele reduz a quantidade de moeda em circulação e assim reduz a inflação. Regra geral, uma forma fácil, né, de multiplicar e de fazer isso é você pegar o M, que é o multiplicador, vai ser igual a 1 vezes a reserva. E é óbvio que essa reserva você vai colocar na base 10. Então, por exemplo, se a taxa de reserva do banco for 10%, você vai dividir 1 por 0,10. Isso vai dar 10 vezes. O que significa? Significa que cada R$1 que é colocado em circulação, ele tem o poder de fazer R$10 em negócios. Então, circulando a moeda 10 vezes mais. Mas também nós usamos também o chamado multiplicador da base monetária, né? Que aí, o que vem a ser isso, né? Então, nós vamos ver que o multiplicador da base vai ser o que tem de moeda do poder do público mais os depósitos à vista, né, que é o dinheiro, mesmo chamado meio de pagamento, dividido pelas reservas mais o que tem no setor, o que está com o público, né, que são as moedas que estão com eles. Isso vai nos dar uma correlação de qual é esse multiplicador da base, né, ou seja, quanto de recursos que tem esse poder de se multiplicar. Uma outra coisa muito importante é o que nós chamamos de teoria quantitativa da moeda, ou seja, é uma relação direta entre o volume de moeda e o lado real da economia, que é o lado da produção, como a gente já viu em outra aula. E a velocidade renda da moeda é o número de vezes que o estoque de moeda passa de mão em mão num certo período, gerando produção e renda, gerando negócio. Porque a falta de circulação de dinheiro também reduz a capacidade de negócio, capacidade de produção e até a capacidade de crescimento. Nós temos também aqui a velocidade, renda, que ela é obtida pelo PIB nominal dividido pelo saldo dos meios de pagamento, né? Então, o que acontece? Dentro dessa teoria quantitativa, nós temos M vezes V igual a P vezes Y. P vezes Y nada mais é do que o PIB, né? Ou a própria, a gente pode considerar também como renda, né? Se a gente estiver fazendo pela abordagem da renda. Então, M é moeda, V é velocidade. E o P é o nível geral de preço e o nível da renda nacional, que nada mais é que obtida pelo PIB nominal dividido pelo índice de preço, que mensura, por exemplo, inflação e tal. E quais são os fatores que afetam a velocidade e renda da moeda? Existem várias teorias, né? A teoria clássica, que considera que ela é constante a curto prazo, os fatores só atuam no longo prazo. Vai depender dos hábitos da coletividade, se ela usa mais cartão de crédito, se usa mais cheque, se usa outras formas de pagamento. E o grau de verticalização da economia. Por que isso é importante? Porque a verticalização, não sei se você se lembra, é uma empresa que ela é responsável, né, por várias empresas e cuja produção são verticalizadas entre si. Então, aí, geralmente, as transações, as compras e vendas dentro de uma empresa, do mesmo grupo, ela é muito mais contábil do que financeira. Então, depende de menos dinheiro para isso.
E Keynes, ele vai explicar que a velocidade de moeda é afetada a curto prazo pela taxa de juros, né? As pessoas vão reter menos moeda e sua velocidade de giro aumenta com a aumento da taxa de juros, porque se ao invés de você monetizar, você vai desmonetizar, ou seja, você vai colocar em ativos que rendam juros. E os monetaristas que dizem que a velocidade de renda é afetada pelas expectativas de inflação. Se houver uma tendência de que a inflação vai aumentar, eles tentam se livrar da moeda que não rende juros e aí você tende a colocar o dinheiro em ativos que nós chamamos de ativos não monetários, como vimos agora. A demanda por moeda, as pessoas precisam de moeda para transação, precaução e especulação, que também chama de portfólio, que é a relação inversa da quantidade de moeda às taxas de juros. Você vai especular, né, quanto maior for a taxa de juros. O papel das taxas de juros, se os juros são altos, né, as expectativas de juros altos, vai ter baixo nível de estoque de capital de giro no presente. Inviabiliza projetos futuros de investimento ou opta por investir em mercados financeiros. Se as taxas de juros internas forem maiores que as taxas externas, o que vai acontecer? Os chamados investidores estrangeiros vão buscar investir mais nesse país de origem, então maior captação de crédito no exterior e maior movimentação financeira internacional. Aqui nós temos como é que a gente acha uma taxa de juro real. Taxa de juro real é a taxa de juros, que é 1 mais I, e dividido por 1 mais a taxa de inflação, que é esse π, né? Que a gente já viu lá na curva de Phillips. Menos 1, que ele está falando de taxa, né? Menos 1, aí obviamente multiplica por 100. Então a gente pode achar a taxa de juros, eu coloquei um exemplo para vocês sobre isso. A política de expansão da atividade econômica, ela vai se dar no curto prazo, a estimular a demanda porque as empresas tenham compradores. A política fiscal, ela é de efeito rápido, né? Porque tem aumento dos gastos públicos. E a redução da carga tributária, através de subsídios para a produção e para estímulo das exportações, também incentivam, expande, né, a atividade econômica. Uma política monetária expansionista, como a gente já viu, reduz a taxa de juros básicos, aumenta as emissões de moeda, se não, né, não houver inflação, diminui a taxa de compulsório, tenta recomprar títulos públicos, e quando compra o título público, coloca dinheiro em circulação, coloca moeda, a monetização, e diminui a regulamentação do crédito, ou seja, em termos de prazo, você aumenta prazos, reduz taxa de juros, isso tudo é uma política de expansão. A velocidade dessa implementação, da eficácia da política monetária e fiscal, vai depender do grau de intervenção da economia. A política fiscal é mais profunda que a monetária, só que é mais difícil de ser implementada, por conta daquilo que a gente já viu. Ela precisa de uma regulamentação, tem que passar pelo Congresso Nacional, né? E ser sancionada pelo presidente da República, então ela demora mais, diferente da política monetária. O papel da taxa de juros é que ele dá mais elasticidade aos investimentos privados e da demanda também de moeda especulativa e do multiplicador que a gente viu na keynesiano, né? A gente viu lá que a velocidade da renda da moeda. Pode ter uma armadilha de liquidez, que ao invés, você pode aumentar a taxa de juros e os especuladores aguardarem um aumento da taxa de juros, né? Ficar esperando. E aí não ter o efeito o efeito previsto. Isso eles chamam de armadilha de liquidez. Quanto maior for o efeito multiplicador keynesiano de gasto, maior é a eficácia da política fiscal. Sistema financeiro nacional. A estrutura do sistema financeiro nacional, ele foi promovido pela Lei 4595 de 31 de dezembro de 1964. Ele estabeleceu os padrões do atual sistema financeiro baseado no americano, em que as instituições são separadas pelas funções que atendem também
e houve a criação do Conselho Monetário, do Banco Central e posteriormente da CVM. O Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de instituições que tem como objetivo viabilizar e canalizar a troca entre agentes superavitários e agentes deficitários. O Sistema Financeiro Nacional tem essa estrutura aqui. O Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo, o Bacen, a CVM, as instituições financeiras, as corretoras e as distribuidoras, a Bolsa Mercantil de Futuros, que hoje é B3, e assim eles vão intermediar as operações financeiras. A estrutura do sistema financeiro, então, nós teremos como órgão normativo o Conselho Monetário Nacional, executores, fiscalizadores e supervisores, o Banco Central e a CVM, e os operadores intermediários financeiros são as instituições financeiras, as corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e a Bolsa Mercantil de Futuros, que no caso hoje é a B3. O Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo, ele é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional. Ele é um órgão deliberativo e normativo, criado pela Lei 4595/64. Ela tem a responsabilidade de formular e fixar as diretrizes e normas da política monetária, cambial e creditícia. Define a meta de inflação para o país através do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária. Regulamenta as condições da Constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras. O Conselho Monetário Nacional ele é formado pelo ministro da Fazenda, que é o presidente do Banco Central, e antigamente o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Com a nova mudança em 2019, o Conselho Monetário Nacional passou a ser composto pelo ministro da Economia, pelo presidente do Banco Central e pelo secretário especial de Fazenda. Por que isso foi necessário? Porque houve a fusão dos ministérios da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da indústria, que é a indústria e comércio exterior, e do trabalho, né, e o da Previdência também, que já tinha sido extinto. E aí criou o Superministério da Economia. Então, a partir daí, essa é a nova composição do Conselho Monetário Nacional. O Banco Central ela tem uma função bastante importante, que é a entidade supervisora, executora e fiscalizadora. É uma autarquia criada pela Lei 4595. Ele é o executor de diretrizes e normas do Conselho Monetário Nacional e responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional. As principais atribuições são executor da política monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior, autorizar, fiscalizar, supervisionar e intervir nas instituições financeiras, administrar o sistema de pagamentos brasileiros, autorizar a emissão de papel moeda e moeda metálica, controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país, regular e supervisionar o sistema financeiro nacional. A CVM é uma entidade supervisora, executora e fiscalizadora. Ela também é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia hoje, né? É responsável por regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários no país e proteger os investidores. As principais atribuições são fiscalizar as companhias abertas, a Bolsa de Valores, os agentes de mercado de capitais e os fundos de investimento, assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão organizado, assegurar a lisura nas operações de compra e venda de valores mobiliários, estimular a formação de poupança e sua aplicação